Hoje nós vamos concluir a lição número 6. Vamos terminar a história de Filipe e o eunuco. Vamos entender a importância do conhecimento para a decisão do batismo. E também vamos relembrar o batismo de Jesus. É agora no programa Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Estamos começando mais um programa Escola Bíblica. Quero dizer que para mim é sempre uma alegria, um privilégio, é motivador encontrar com você para a gente estudar juntos a Palavra de Deus. Eu espero que a forma como a gente tem apresentado, se você acompanha o programa, se a gente tem apresentado de forma clara, objetiva, mas também respeitosa. Porque o conhecimento, ele é importante quando nós compartilhamos de forma respeitosa. Talvez você pense diferente, tem uma visão diferente. A única coisa que eu digo é, reflita, abra seu coração para uma nova ideia. Abra seu coração para uma reflexão que talvez você nunca tenha ouvido. Quando a gente se fecha, quando a gente acha que a gente sabe todas as coisas, que a gente não tem nada para aprender, a gente pode ir por um caminho errado. Podemos nos equivocar. Por isso, eu sempre quero estar com o coração aberto para aprender de novo e de novo. Se você deseja conhecer, aprender, eu quero te oferecer o nosso guia de estudos que a gente está estudando nessa temporada, que é a cura do pecado. Entenda, tenha percepção de que como o pecado está relacionado a vários temas da nossa vida. Lembrando que você pode mandar mensagem por WhatsApp, você pode acessar o nosso site ou você pode ligar em horário comercial. Tá bom? Ligue para a gente. Obrigado a você que é um anjo, que tem ajudado a gente na preparação, publicação e distribuição dos nossos guias de estudo. Eu quero orar nesse momento para que o Senhor nos dê iluminação, porque vamos continuar o estudo da palavra, o tema número 6, o reino do pecado e o reino de Deus. Vamos orar? Pai do céu, obrigado por estarmos juntos para estudarmos a Tua palavra. Nos dê compreensão, entendimento e que a gente tenha um coração aberto para uma ideia que talvez seja diferente daquela que a gente está acostumado a ouvir. Eu clamo por isso, meu Deus, suplico por isso, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, quero convidar você a abrir a Bíblia. Eu quero resgatar a história que a gente começou ontem, a gente estudou. A gente chegou na parte final que está em Atos capítulo 8, versos 26 até o verso 40, tá? É a história de Filipe e o eunuco, tá bom? A gente, só para lembrar, Filipe o evangelista, né? Foi instruído pelo Espírito Santo para ir até um oficial da rainha etíope, e ele estava voltando de Jerusalém, o eunuco estava voltando de Jerusalém, lendo a Bíblia, né? Ele estava lendo o livro de Isaías, e o Espírito disse, aborda ele, conversa com ele, e Filipe pergunta, você está entendendo o que você está lendo? E ele diz assim, se ninguém me explicar, como é que eu vou entender? Então, a gente vê que o conhecimento é importante, que a explicação é importante. E ontem a gente terminou trabalhando assim, para a gente não ir para os extremos, achar que a gente tem que... Uma pessoa só estaria preparada para o batismo se ela tiver um grande conhecimento, agora ela está num processo totalmente assim
ela tem um novo estilo de vida totalmente transformado, lembrando que a gente coloca sobre ela, às vezes, um peso maior do que a gente mesmo tem. E o outro extremo a pessoa vai, assim, a gente empurra, a pessoa não sabe nem que decisão está tomando, nem quem é. E aqui está muito claro na história que o eunuco estava estudando sobre quem era Jesus e Filipe explica para ele quem era Jesus Cristo. E aquilo impressionou o coração dele. E aqui eu queria dizer, quero ratificar isso, de que o amor de Jesus precisa impressionar nosso coração, os valores do reino precisam impressionar nosso coração e que a gente tome a decisão pelo batismo. Então, só para resgatar aqui, o verso 31, ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Então Filipe explicou e, começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe o texto que ele estava lendo. A gente viu nos versos anteriores um texto de Isaías falando do sacrifício de Jesus. Seguindo eles caminho afora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, que impede que eu seja batizado? E na sequência, Filipe respondeu, e esse texto é importante para a nossa compreensão do conhecimento, para a gente não ir para os extremos. É lícito se crês de todo o coração. E respondendo, ele disse: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Vejam só, é óbvio que a gente está falando de uma cultura religiosa. Nós estamos falando de alguém que já buscava conhecer a palavra. Estamos falando de alguém que já tinha influência sobre quem era Jesus. E agora está muito claro que ele é impressionado por esse Jesus. E ao ser impressionado por esse Jesus, ele não consegue ficar do mesmo jeito. Ou seja, ele quer viver uma nova vida. E a evidência de que ele quer viver essa nova vida está na sua crença, aceitação e entrega. Ele acredita que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Acredita que ele vai ter uma nova vida. Ele crê nisso, ele aceita e ele agora evidencia isso através do batismo. Então, em que momento eu devo tomar minha decisão pelo batismo? Eu conheço, eu sei quem é esse Cristo. É óbvio que na Escritura eu vou descobrir muito mais coisas sobre quem Ele é. E ao longo da vida, através da experiência que eu vou ter com Ele, eu vou conhecer muito mais. Muito mais. Mas eu sei quem Ele é. Eu sei os valores que esse reino vão proporcionar para mim. E agora eu aceito isso para a minha vida. Eu creio, eu aceito e eu tomo a minha decisão. Eu evidencio isso. E vejam só que nessa hora ele é batizado. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Vejam, há uma sucessão de caminhos aqui que são importantes. O conhecimento, a crença, a decisão, o comprometimento que ele tem, porque viver com Jesus é uma vida de comprometimento. E aqui volta o tema que eu tenho batido, ao longo dessa temporada. Esse comprometimento não é mérito para mim, não. Mas eu fui justificado dos meus pecados. Eu estava preso no reino do pecado e agora eu estou liberto no reino do Senhor. Haverá uma luta constante? Haverá. Haverá uma mudança de hábito ao longo da vida? Haverá. Adotar um estilo de vida é um processo constante. E eu estou disposto a isso. E esse estilo de vida pode vir de encontro ao que eu faço. Só que eu percebo que Jesus quer que eu viva
esse novo momento. E lembra os textos que a gente leu? Eu vivo agora em novidade de vida, porque antes os meus hábitos vinham de encontro àquilo que a palavra apresenta. E agora a mudança do hábito vem ao encontro, porque eu tenho novos hábitos, estou adotando um novo estilo. E isso se evidencia. Às vezes eu poderia estar fazendo algumas coisas que eu não deveria fazer. E aqui talvez entre o grande detalhe, porque a gente quer viver o cristianismo, só que a gente não quer mudar os nossos hábitos, entende? A gente quer ser de Jesus, só que a gente não quer passar por esse processo de mudança que é essencial para a minha vida. Só há transformação se Jesus estiver no meu coração. E essas mudanças serão constantes, serão claras. Fica claro isso para você? Eu quero seguir, porque eu quero voltar um pouquinho no mesmo capítulo 8, a partir dos versos 9 a 13, tá? Que a gente tem uma outra história, que é a história de Simão Mágico. É bem interessante, porque aqui nessa história a gente vê também essa mudança de um indivíduo. Olha só, havia certo homem, mesmo capítulo 8 de Atos, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto. Verso 10. O qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Aderiram a ele porque haviam muitos os iludira com mágicas. Quando, porém, então, muitos haviam aceitado aquilo que o Simão havia apresentado. Aderiram a ele porque havia muito os iludido com mágicas. Quando, diz o verso 12, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim, homens como mulheres. O verso 13 diz assim, ó, o próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando, extasiado, os sinais e grandes milagres praticados. Vejam só, ficou clara essa história para você? Então eu tenho um indivíduo que leva o povo a um tipo de prática de vida, que era através da magia. Muitos absorveram esta prática, eram iludidos por ele, mas quando começaram a ouvir o que Filipe pregava, deram crédito a Filipe. E qual era o foco de Filipe na sua pregação? 2 aqui. Primeiro, ele falava a respeito do reino de Deus, os valores do reino, o que há de transformação na vida daquele que aceita, e do nome de Jesus Cristo. Quando eles ouviam isso, entendiam os valores do reino e quem era Jesus, o que acontecia com eles? O que acontecia? Eles eram batizados. Percebam que há um conhecimento dos valores que eles estavam decidindo tomar, aceitar na vida. Só que há também uma rejeição à vida anterior. Antes eles tinham a mágica, né? Eles foram iludidos com a mágica. E o próprio Simão, diz o texto, abraçou a fé. Quando ele abraçou a fé, ele deixa as práticas anteriores, assim como aqueles a quem ele pregava. A gente vai para o intervalo e eu quero voltar rapidinho com essa ideia. Esse novo caminho me dá novas ações. A gente já volta.
Estamos de volta, você está acompanhando o programa Escola Bíblica. Estamos estudando o nosso guia de estudos A Cura do Pecado. Estamos no tema número 6, que é o processo transformador que acontece na vida daquele que entregou seu coração ao Senhor Jesus Cristo. Do reino do pecado ao reino de Deus, estamos gastando alguns dias aí para a gente trabalhar o tema do batismo, o rito do batismo, que tem o seu significado. A gente trabalhou a questão espiritual e é também uma declaração pública de aceitação. Aquele que aceita é mergulhado agora nas águas porque ele aceitou. Quero voltar, só queria dizer para você, não esqueça de pedir seu guia de estudos, vai aparecer aí na sua tela o nosso WhatsApp, vai aparecer o nosso site e vai aparecer também o telefone. Só que daí o telefone tem que ser no horário comercial, tá bom? Peça seu guia, é gratuito. Obrigado a você que é um anjo da esperança que nos ajuda aí na produção, na impressão e na distribuição dos guias de estudos aos nossos telespectadores. E vem por aí o nosso novo guia de estudos, né? Que vai ser Educação de Filhos. Obrigado a você que é um anjo da esperança. Não esqueça, a gente está no mês da doação em dobro para a gente concretizar definitivamente o nosso propósito, que é o nosso novo guia de estudos, que a gente deve estudar aqui também no programa Escola Bíblica, tá bom? Então não esqueça de fazer a sua doação em dobro agora nesse mês. A gente está concluindo o mês de março. Vamos lá, quero só voltar aqui. A história que a gente começamos a trabalhar, que era Simão o Mágico em Samaria, falando para a população, os habitantes, a respeito da mágica. Eles absorveram aquilo, mas quando Filipe começou a evangelizá-los, eles deram crédito a Filipe. Esse dar crédito é assim, faz sentido o que ele está falando. Faz sentido o que a gente fala para você? Aqui é para a gente pensar. Porque às vezes a gente está tão acostumado com aquilo que a gente ouve. Foi o que eu falei na introdução, né, do programa hoje. Que às vezes a gente não quer uma nova ideia. Às vezes a gente se apega ao que é tradicional, que eu sempre fiz esse caminho, sempre foi assim. Então estou falando para você, por exemplo, que o batismo é uma decisão consciente, eu aceito, eu acredito, mas talvez você tenha uma prática diferente. Eu respeito a sua forma de olhar, e eu falo isso de coração, respeito, só que eu quero colocar para você assim, faz sentido o que eu estou dizendo para você? E eu sei que a mudança de um hábito pode confrontar muito a sua vida, os seus relacionamentos. Mas lembra, aceitar uma verdade da palavra é também compartilhar com os outros aquilo que é a verdade. E quando a gente aceita isso, a gente não pode querer convencer o outro de que a gente, agora descobri, agora todo mundo tem que fazer. Todos temos o nosso tempo e a gente precisa aceitar isso. Ele deu crédito, só que eles deram crédito, e Simão também, ele abraçou a fé e agora eles têm uma nova vida. É o que acontece. É o que acontece com a gente quando a gente conhece e entende a verdade da palavra. A gente dá crédito, a gente abraça, só que a gente deixa as práticas anteriores. A gente está disposto a isso e a gente começa agora a viver. E nesse processo de decisão, a gente é batizado. E o Espírito Santo está conosco agora. Lembra na história de Nicodemos, em São João 3, que a gente estudou? Agora, o indivíduo é batizado na água e no Espírito. Isso aconteceu porque o Espírito é que vai acompanhá-lo. Então, está aqui para esclarecer para você, para fundamentar. Quando, porém, deram crédito a Filipe,
que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados. Viram? Conheceram os valores, deram crédito, aceitaram o Senhor e foram sendo batizados. O próprio Simão abraçou a fé, tendo sido batizado. Acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais e os grandes milagres praticados. Ele abandonou as práticas anteriores e agora está vivendo uma nova vida. Marcos capítulo 16, verso 15 e 16, a gente vai ler os dois versos, o evangelista apresenta, dentro da grande comissão, do que os discípulos deveriam fazer a partir dali, apresentando a Jesus Cristo, ele diz, e disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. E aqui é interessante a gente analisar. Está aqui os valores do reino e quem é Jesus. Eu preciso crer, eu preciso aceitar. E agora eu sou batizado, imerso, afundado. Quem, porém, não crer será condenado. Porque às vezes ele pode crer e ele não tenha dado tempo, por exemplo, ele ainda não tenha tomado ele até tomou a sua decisão, mas não tenha acontecido o batismo. Deu para entender que o que importa aqui é o crer. Agora, se ele tem a oportunidade para ser batizado, que ele evidencie a sua aceitação. Sabe por quê? Isso aqui é importante. E a gente vê na sequência, a gente vai ver aqui na sequência, o batismo de Jesus é uma demonstração de aceitação. O Senhor não precisava ser batizado, porque ele não precisava ser deixado ali uma velha pessoa para nascer uma nova. Não era um ser pecaminoso, tinha tendência, mas não tinha vontade, a mesma natureza de Adão, e não pecou. Agora, entenda bem, quando eu me batizo, eu digo para todo mundo, eu influencio todo mundo dizendo assim, faça isso que eu estou fazendo. E eu acho que eu já usei até essa frase aqui. O batismo é o primeiro sermão que a gente faz na vida. Sermão, uma linguagem interna para aqueles que fazem parte de uma comunidade religiosa. É um sermão sem uma palavra. Eu estou sendo afundado e eu estou dizendo, Jesus é o Senhor da minha vida. Eu deixo a velha vida e agora eu sigo um novo caminho e sirvo a um novo mestre, o Senhor. Não são mais as minhas vontades. É para a gente refletir nisso. E eu quero ir na sequência, o que está em Mateus capítulo 3, versos 13 a 17. O batismo de Jesus, e a gente conclui. Batizado, Jesus saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E uma voz dos céus que dizia, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Naquele momento, no batismo de Jesus, estava ali o Filho sendo batizado, o homem, o Deus que se fez homem, queria morrer na cruz para que eu fosse justificado. Ele estava ali. O Espírito Santo apareceu em forma de pomba. E a voz do céu, o Senhor declarou, este é o meu Filho amado. Deus declarou, este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Um dia, há muitos anos, eu tinha apenas 9 anos de idade. Exatamente, 9 anos. Há 43 anos. Há 43 anos eu tive a oportunidade de ser batizado. Eu era um juvenil. Eu sabia o que estava fazendo? Sabia. Eu sabia o que Jesus tinha feito por mim na cruz? Sabia. Sabia os valores do reino? Sabia. Sabia todas as coisas? Todos os significados? Tudo o que aconteceria? Não sabia. Mas sabia o que estava fazendo.
E naquele momento o Espírito Santo estava definitivamente na minha vida, para me acompanhar. Eu declarei publicamente minha aceitação. Você já fez a sua? Ainda não? Fez e quebrou os votos e abandonou? Quero te convidar a voltar agora. Quero te convidar a entregar a vida ao Senhor Jesus e ser batizado. Pai, eu oro por aqueles que precisam ser batizados, que o Espírito trabalhe no coração dele. Eu clamo por isso, em nome de Jesus. Amém.